Vamos dar início então, queridos. Nós vamos começar. Se tiver calor, tá? Pode abrir a janela. Tem o ar-condicionado também, não sei se é o caso. Os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos dar início então à aula deste dia. E eu quero começar falando um pouco da bibliografia, porque nós não falamos na primeira aula, e tem uns irmãos aqui que são os irmãos dos livros, né? Os irmãos da teologia. Eles me cobraram isso essa semana fortemente, né? E eu queria que o Douglas colocasse o último slide, Douglas, aí, olha. Então nós temos aí uma bibliografia. Depois essa bibliografia vai estar aí também nos slides ali. Esse slide vai estar lá no conjunto de slides que nós vamos disponibilizar para os irmãos, mas são materiais de excelente conteúdo, né? Nós estamos baseando muito do que nós estamos vendo aqui, principalmente nesses 3 títulos. A Bíblia e o Futuro, do Anthony Rockman, é uma edição da Casa Editora Presbiteriana, e em 2 teologias sistemáticas. A primeira é a teologia sistemática, uma análise histórica bíblica e apologética, do Franklin e do Alan, da editora Vida Nova. E a outra teologia sistemática é a do Berkhof, que é editado pela Cultura Cristã. São materiais que você pode adquirir, passou numa livraria evangélica, viu esses materiais, agarra e compra, que é bênção, viu? E você pode então usá-los para estudar a Bíblia, para estudar temas, né, que você tem dúvida. São muito bons materiais, amém? Então, depois essas referências vão ficar aí nos slides para você poder consultar quando for necessário e poder adquirir, caso seja seu interesse, amém? Lembrando também que nós solicitamos aos irmãos que enviem perguntas para nós, né? Para que a gente possa, no momento em que formos explorar o assunto, responder para vocês, né? Eu já recebi algumas perguntas aí na semana. Nós não vamos responder hoje, porque ainda não está no assunto, mas me perguntaram, por exemplo, se o anticristo vem do islamismo, do judaísmo ou de qualquer outro país gentílico. Então nós vamos tratar desse assunto, de onde virá o anticristo, né? Há uma série de especulações, né? Até mesmo a especulação de que o anticristo virá da igreja, né? Da igreja evangélica. Você acredita nisso? Olha aí, eu não duvido não, mas vamos ver, né? Vamos estudar, né? Para a gente tentar aí descobrir um pouco sobre isso. Me perguntaram também, mandaram uma pergunta, se a vacina da Covid-19 seria o sinal da besta, né? Quem foi vacinado aqui? Eu fui. Ixi, então nós já estamos tudo abestado. Perguntaram se a vacina seria o sinal da besta. Nós vamos falar disso, irmãos. Já antecipando um pouquinho, eu acho que não, mas o que está por detrás desse movimento de vacina, a estrutura que se montou, a regulamentação que quer se fazer disso, com certeza isso já é preparação do anticristo. E eu vou falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco dessa estrutura. Isso já é um ensaio muito prático e muito realista do que será a movimentação do anticristo. Então nós vamos ver um pouco disso aí. Isso vocês podem ter certeza. Agora, se você recebeu o sinal da besta, pode ficar tranquilo que não. Tome a 2ª dose. Se tiver a 3ª dose, tome a 3ª dose, viu? Se vacine, porque isso não é o sinal da besta não, tá? Então nós vamos falar bastante sobre o sinal da besta. Mas tem mais perguntas, mandem perguntas para a gente poder responder, irmãos, para não ficar dúvida, né, no nosso entendimento, para a gente aí também não ficar andando com base em folclore, porque muita gente vive com base em folclore, né? Isso é aquilo,
me falaram isso, me falaram aquilo. Você não pode viver assim, você tem que viver de acordo com a Bíblia, né? Então nós vamos ver isso aí. Vamos então oficialmente dar início ao conteúdo de hoje. Eu queria pedir para o Douglas correr para a gente lá para o slide de número 22. Douglas, por favor, slide 22. E nós vamos dar início então ao conteúdo de hoje. Inclusive, nós apresentamos o programa, né? Os irmãos se lembram de todo o programa até novembro. Nós já temos todo o programa e é natural que a gente faça ajustes neste programa. Hoje, por exemplo, nós viríamos 3 assuntos daquilo que foi proposto, mas achamos por bem jogar um dos assuntos para domingo que vem. Hoje nós vamos tratar de 2 temas que eu acredito que vai tomar o tempo necessário aqui. Então, o primeiro que nós vamos ver é justamente a escatologia e o Espírito Santo, amém? Nós vamos ver isso aí. Nós, na primeira aula, no domingo passado, falamos da escatologia. Lembra, queridos, nós estamos fazendo um sobrevoo bem calmo, né? Nós estamos entrando no meio daquele período que nós vamos realmente daqui para frente, talvez logo viver, né? Mas nós vamos com calma, né? Entender escatologia, que é o nosso interesse aqui, entender os sinais, o que a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo. Então, no domingo passado nós começamos falando da escatologia no Antigo Testamento, a escatologia no Novo Testamento. Nós vimos que a fé do crente lá do Antigo Testamento era completamente escatológica. O crente do Antigo Testamento vivia e aguardava a intervenção de Deus na história, tanto num futuro próximo, da perspectiva dele, né? Por exemplo, Abraão, Moisés, Jó, Davi, da perspectiva deles, eles esperavam uma intervenção de Deus, tanto num futuro próximo, bem próximo deles, era uma expectativa muito real deles, como também num futuro mais distante. Então, nós vimos que a escatologia do Antigo Testamento apontava, né, para a vinda de um Redentor, né, para o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, para a aliança, a nova aliança que Deus faria, né, quando Jeremias e Ezequiel falam disso. Então aqueles crentes se despertaram: uau, haverá uma nova aliança? Sim. Então eles ficavam na expectativa. Que nova aliança? Porque eles conheciam a aliança que Deus fez com Moisés, né? Fez com o povo de Israel, com Abraão, e eles agora tinham notícia de uma nova aliança, né? Como se a gente anunciasse aqui: ó, gente, domingo que vem preparem-se, nós vamos aqui trazer o novo evangelho. Aí você ia ficar: que novo evangelho? Que novo evangelho é esse? A Bíblia fala que já são boas novas e agora vai ter um novo evangelho. E você ia ficar numa expectativa. Eles viviam naquela expectativa da nova aliança, eles viviam na expectativa da restauração de Israel, do derramamento do Espírito. Vem Joel e fala assim: o Senhor vai derramar o seu Espírito. Eles ficavam nessa expectativa. O dia do Senhor, que os profetas sempre falavam, né? Que dia do Senhor é esse? Quando virá os novos céus e nova terra, que Isaías fala abundantemente disso, né? Então, nós vimos que aqueles crentes viviam nessa expectativa. E quando chega no Novo Testamento, nós falamos também, no Novo Testamento, você vai ter tanto coisas realizadas, o crente do Novo Testamento, principalmente da igreja inicial ali, ele via já coisas realizadas, mas também coisas a serem realizadas. Então, o Novo Testamento fala de uma escatologia inaugurada e uma escatologia ainda a acontecer. Então, o Novo Testamento vai falar de Cristo. O Redentor vindouro, que o crente do Velho Testamento esperava, já veio. Jesus, ele falou: hoje se cumpriu essa escritura em mim. Então, o reino de Deus, por exemplo, Jesus falando, né? O reino de Deus já é chegado. Então, eles já estavam vendo coisas se cumprindo. E aí o coração se enche de mais esperança ainda. Uau, se cumpriu agora isso, e o dia do Senhor, e os novos céus e a nova terra, né? Então já havia essa expectativa. Então nós vimos isso, e hoje nós queremos falar um pouco sobre a relação, né, do Espírito Santo com esse tema da escatologia. A obra do Espírito Santo, meus queridos, antes de a gente começar,
é de significação decisiva para a escatologia. O Espírito Santo é decisivo nesse assunto. Então nós vamos ver o papel do Espírito Santo na escatologia em geral, né? E depois nós vamos falar um pouco sobre o papel específico dele nessa questão da escatologia. Então pode passar aí, por favor, o próximo slide. Vamos ver a escatologia e o Espírito Santo no Antigo Testamento. Clica aí, Douglas. No Antigo Testamento, o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo, ele vai preparar o caminho, né? Então o Espírito Santo, ele preparará o caminho para o advento da escatologia. A escatologia na história e a escatologia final. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de certos sinais proféticos. Então o Espírito Santo, ele vai agir como um profeta, né? Então ele, através de certos sinais proféticos que vão ser anunciados por profetas, nós vamos ver esta relação da presença do Espírito Santo. Por exemplo, nós colocamos lá Joel 2:28. Vamos ler lá Joel 2:28. Abra sua Bíblia aí. Você já sabe que nós vamos usar muito a Bíblia, né? Você também vai ajudar lendo a Bíblia. Nós vamos pedir para que em algum momento você, irmão, possa nos ajudar lendo. Nós vamos levar o microfone até você e você vai poder ler para nós. Mas eu queria ler esse versículo de Joel 2:28. Diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Até aí. Então aqui é um sinal profético, né, da ação do Espírito Santo, preparando o caminho para a escatologia. Então Joel aqui, o que a gente está vendo Joel aqui profetizando? Joel está profetizando um tempo, né? Ele profetiza que esse derramamento vai ocorrer num tempo, né? E esse tempo ele chama o quê? Depois disso. E acontecerá depois disso. Um tempo então futuro, né? Então ele chama isso de depois disso. Mas é interessante que vem depois o apóstolo Pedro, já lá no Novo Testamento. Você vai lembrar dessa passagem, está lá em Atos capítulo 2, nós não vamos abrir, mas o apóstolo Pedro, ele está pregando ali a palavra de Deus, e ele cita esta passagem, lá no dia de Pentecostes. Ele começa a pregar, depois está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado, e Pedro cita essa passagem de Joel, só que ele não cita a expressão que Joel cita aqui, e acontecerá depois disso. Ele não leu o versículo igualzinho Joel escreveu, ele acrescenta no texto uma outra expressão. Então lá em Atos 2:17, ele vai acrescentar a expressão nos últimos dias. Pedro vai dizer assim: isto foi o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias, quer dizer, ele interpretou Joel, aquilo que Joel falou que aconteceria num momento, entre aspas, depois, Pedro chama de últimos dias. Então para Pedro, esta profecia escatológica aconteceu naquele momento. Que momento? Últimos dias. Então note isso, eram e são os últimos dias. O sentido imputado a este derramamento do Espírito por Pedro indica que ele foi um evento excepcional, né, que marcou o início dos últimos dias. Então a relação do Espírito Santo com os últimos dias, aqui nesse caso parece que é uma relação inaugural. O Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo parece que inaugura o que os apóstolos, os profetas e os apóstolos depois chamam de últimos dias. Amém? Outra coisa, clica aí, Douglas, por favor. O Espírito será aquele que repousará sobre o Redentor vindouro. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando da relação do Espírito com a escatologia. Então o Espírito inaugura a escatologia final dos últimos dias, não a escatologia como um todo, mas já a parte final.
O Espírito Santo tem uma relação aqui com o Redentor vindouro, né? Vamos ler lá Isaías 11, de 1 e 2, 11, 1 e 2, eu vou pedir para alguém ler, se você achar aí, quando você achar, faz o seguinte, levanta a sua mão, para a gente poder te passar o microfone, para você ler para nós, Isaías 11, 1 e 2, quem achou aí, levanta a mão, lê para a gente, por favor. Onze, 1 e 2. Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Então, olha o caminho aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito prepara o caminho, o Espírito Santo repousa sobre o Redentor, ele vai repousar sobre o Redentor que virá, né? Então, o Espírito Santo estará, o profeta está falando aqui que o Espírito Santo estará significativamente ativo na vida do Messias. A atividade do Espírito no Messias e através do Messias seria uma característica, Isaías está falando, aliás, será, né? Isaías está falando do Velho Testamento, será uma característica, né, especial já da nova era, do novo tempo, predito aqui pelos profetas. Então Isaías está falando que esse Espírito Santo vai também, ao vir sobre o Redentor, marcar de uma forma especial esse advento da nova era. E quando Jesus é batizado, todos lembram, né? Jesus está lá no Jordão, sendo batizado pelo profeta João Batista, João o Batista, né? E aí Deus fala dos céus, este é o meu filho amado, e o autor escreve, o autor do Evangelho, que foi vindo sobre Jesus o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, né? Então, olha só o caminho escatológico sendo construído aí já lá a partir do Velho Testamento. E tem uma outra coisa importante no Velho Testamento também, que é o terceiro item aí, queria que o Douglas colocasse para a gente, clica ali. O Espírito Santo, ele será a fonte futura da nova vida de Israel. Israel, ele é o povo de Deus, e a profecia é de que o Espírito será a fonte da vida para Israel, tanto de bênçãos materiais, como também de bênçãos espirituais. Vamos ler aí Isaías 44, 2 e 4, só para confirmar isso, depois a gente já vai avançar para o Novo Testamento. Isaías 44, versos 2 e 4, 2 a 4, a irmã Dilene aqui vai ler para nós, pode ler, irmã. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Olha o Espírito Santo, fonte de vida, de uma nova vida sobre Israel, na forma de água derramada sobre o chão sedento, na forma de torrentes de água sobre a terra seca. A promessa é de que Deus derramará o seu Espírito sobre a posteridade de Israel, e a minha bênção sobre a descendência de Israel. Então, nós vamos isso se cumprindo, né, espiritualmente e também fisicamente, né? Depois nós vamos estudar
a restauração de Israel. Como é que é esse processo de Deus com o povo de Israel? O povo de Israel vai precisar se converter também ao Senhor, queridos. A porta de entrada no reino é a conversão, é o arrependimento, é a fé. E haverá um tempo, e nós vamos ver isso, que eles vão sofrer este processo de salvação também, amém? Vamos lá então para o próximo, para a gente ver agora já no Novo Testamento, o Espírito Santo dentro da questão da escatologia. Nos Evangelhos, então vamos lá, nos Evangelhos, pode clicar, Jesus, ele vai se referir, né? Ele refere-se ao Espírito Santo como o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, lá em Lucas 4, de 17 a 19, Jesus falando de um cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 61, né? Então eu não vou ler aqui os dois textos agora, mas o que acontece? Nós temos lá em Isaías 61, Isaías falando de alguém sobre quem repousaria o Espírito do Senhor. E lá em Lucas, Jesus se levanta num culto na sinagoga e fala assim: hoje se cumpriu essa escritura. Ele cita Isaías e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus, quando ele expulsava os demônios, por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, Jesus está expulsando demônios, e Jesus fala assim que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo cumprindo, né? Aliás, a profecia sendo cumprida na pessoa de Jesus pelo Espírito Santo. Pode clicar aí mais uma vez, Douglas, por favor. Há 4 passagens, por exemplo, nos Evangelhos: Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16 e João 1, 33, onde Jesus vai dizer que Jesus batizará, aliás, João Batista vai dizer que Jesus batizará com o Espírito Santo. Então, o que é isso? Quer dizer que Cristo, esse Redentor que viria e que já estaria ali, ele teria o poder de conceder o Espírito Santo. Conceder o Espírito Santo para quem? Para o seu povo. Para o seu povo. Então, este evento, né, que foi o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecoste, porque Jesus falou assim: eu vou batizar com o Espírito. Então, esse evento que aconteceu lá em Atos 2, ele é um evento de grande significação escatológica. Jesus está falando que o Espírito Santo, ele é parte assim, importantíssima nesse processo da escatologia. Então, se nós queremos entender a vinda de Cristo, nós precisamos entender o caminho do Espírito Santo, o que o Espírito Santo está falando e o que ele vai fazer. Não é por acaso, meus irmãos, que a Bíblia vai falar, especialmente em Apocalipse, muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não está andando com o Espírito Santo, com certeza vai ser pego de surpresa, não vai ver esse dia chegar, não vai estar atento à movimentação de todos os eventos que procedem, né, que antecedem a vinda de Cristo. Então, por que nós estamos falando da escatologia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é fundamental, é decisivo para nós nesse processo de poder entender e ver quando estas coisas começarem a acontecer. Você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa estar atento à voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, meus irmãos, deixa eu falar para você, a voz do Espírito Santo é essencialmente o que ele fala na palavra. O Espírito Santo não vai inventar história, ele não vai contar nada novo. O Espírito Santo vai pregar a você a palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Que tipo de voz nós estamos ouvindo ou queremos ouvir, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos avançando, porque nós temos também agora no livro de Atos, próximo slide, o que é entre os apóstolos. Então nós vimos lá no Antigo Testamento, nos Evangelhos,
E entre os apóstolos também, isso está ali presente. Então, por exemplo, entre os apóstolos nós temos lá, pode clicar aí, gente, o livro de Atos, nós já falamos, né? Atos capítulo 2, que descreve o derramamento do Espírito Santo. Clica aí, Douglas, por favor. Eu já falei disso um pouco, mas em seu discurso, lá no dia de Pentecostes, né, o apóstolo Pedro, ele vai citar então a profecia de Joel, lá, e depois fala que ela se cumpre agora, que são os últimos dias, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, pode passar o próximo slide. O apóstolo Paulo, ele vai também dizer que o Espírito nos introduz, né? Nos introduz em um novo modo de existência. Então, o apóstolo Paulo vai falar da vida do Espírito. Olha como a Bíblia vai nos levando para entendermos que o Espírito Santo é importantíssimo nesse processo. Então, lá no Antigo Testamento, ele é um sinal profético de um cumprimento. Jesus vem e diz: olha aí, agora eu vou batizar vocês com o Espírito. Vem, o Espírito derrama. E aí Pedro falou: já são os últimos dias por causa desse sinal. E vem o apóstolo Paulo logo depois, na sua pregação, no seu ensino, dizendo que agora nós temos um novo modo de vida, é a vida no Espírito. Aí você tem lá Romanos 8, 2 e 9, Romanos 13, 2 Coríntios 3, 6, Gálatas 5, 16 a 18. Vamos ler o texto de Gálatas 5, eu queria ler esse texto com os irmãos. Gálatas 5, 16 a 18. Se você achou, pode levantar sua mão e ler para a gente, nos ajudando. Gálatas 5, versículos 16 a 18. Irmãos, quer fazer pergunta? Levanta a mão e pergunta, tá? Não fique acanhado, tá bom? Mas levanta a sua mão e pergunta, caso você tenha alguma dúvida no meio do caminho aí, tá? Ou alguma contribuição a fazer. Gálatas 5, 16 a 18, vamos ler? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém. Então, já está muito claro para nós que nessa nova era escatológica, nesses últimos dias, esses dias são marcados, queridos. Eu quero insistir nisso, por favor, quero insistir nisso. Esses dias são marcados pela plenitude da presença do Espírito na igreja. Eu acho que nós perdemos um pouco de vista isso. Nós precisamos nutrir essa comunhão com o Espírito Santo. Esses últimos dias são marcados por uma evidência muito clara, um sinal muito claro, que é a plenitude da presença do Espírito na igreja. Paulo está falando aqui de uma nova vida, uma nova forma de existir, né? De viver, que é a vida no Espírito, como esse texto que acabou de ser lido. Porque carne e espírito são dois modos de existência, isso nós precisamos entender. Tem duas formas de você viver aqui: ou viver na carne, ou viver no espírito. São dois modos de existência. Então, a vida na carne, o viver na carne, é a velha existência, é a velha forma de viver, né, depois do pecado. E a vida no espírito, né, é o outro lado da existência, da forma de viver, que é o da nova criação, a criação do Espírito de Deus. Então Paulo está falando dessas duas formas de viver. E o que Paulo está falando? Não vivam de acordo com a velha existência, vivam agora de acordo com a nova existência, a existência do Espírito, porque é ela que vai garantir a você, vivendo nesta nova forma,
é a garantia de que você vai de fato andar no caminho que vai levar para o destino certo. Se você estiver nessa forma aqui de existência da carne, você não vai conseguir discernir, né, o caminho que eu e você, a igreja, precisa percorrer. Então Paulo está apelando, né? Não andem segundo a velha existência, andem segundo a nova existência, que é a vida no Espírito. A igreja, ela não está mais na carne, ela não está mais sujeita a esse regime dessa velha existência. Você e eu somos livres, amém? Nós temos liberdade em Cristo Jesus para colocar o pé no caminho da nova existência, da nova vida, e fluir nele, fluir nesse caminho, amém? Então a igreja está debaixo agora desse novo regime, ela não está mais presa a questões do pecado, vícios, ela não está mais presa a poderes demoníacos, ela não está mais escravizada por demônios que impedem, né, você de viver uma vida de verdade. Então, você já é livre. A decisão agora é de quem que é? Sua, minha, nossa. De viver essa vida que foi trazida debaixo do domínio da liberdade, né? Para a liberdade a que foste chamados, diz Paulo, né? Então vamos avançando. Bom, o que nós vimos? Antigo Testamento, Evangelhos, Novo Testamento, apóstolos, falando dessa relação do Espírito Santo, a importância e a necessidade da presença do Espírito Santo. Agora nós vamos ver os papéis específicos do Espírito Santo, e o primeiro papel é o que ele vai desempenhar em relação à nossa filiação. Aí nós vamos agora nos aproximando mais dessa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desempenha um papel importantíssimo com respeito à nossa filiação, a nosso processo de adoção. Pode clicar aí, Douglas. Por exemplo, é o Espírito quem testifica a filiação dos crentes, clamando Abba Pai em seus corações. Está lá em Gálatas 4:6. Ele clama em nossos corações o que? Abba Pai. Esta voz que emana do teu coração na direção de Deus e dizendo que Deus é o seu Pai, é o Espírito Santo que promoveu isso dentro de você, te fazendo filho, te fazendo consciente de que você foi adotado, e agora você, por adoção, é filho, tem os direitos de filhos, é herdeiro, né? E ele leva você então a clamar Abba Pai. Então é o Espírito Santo que dá aos crentes a certeza, dá a você, minha irmã, você, meu irmão, a certeza de que você é filho de Deus e que Deus de fato é seu Pai, amém? Tem uma outra passagem que Paulo também vai usar, está lá em Romanos 8, 14 a 16, essa eu queria ler, Romanos 8, 14 a 16, é uma outra passagem nesse sentido. Quem achar, por favor, nos ajude lendo para nós, Romanos 8, 14 a 16, é uma outra passagem principal, onde Paulo vai descrever, né, a filiação dos crentes. Pode ler, minha irmã. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 16, olha que lindo. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa confirmação é fundamental quando a gente pensa na vinda de Cristo,
Porque na vinda de Cristo não pode haver confusão. Na vinda de Cristo só não pode haver confusão. Imagine só, gente, imagine só, se a coisa fosse bagunçada, tá? E você comprou, Jesus te deu a passagem, né? O bilhete, como diz lá, o bilhete, né? Aí chega Jesus para levar a igreja, aí aquela confusão, crente começa a correr para lá e para cá, eu tenho bilhete, e tal, aquela confusão, um passando em cima do outro, aí todo mundo querendo entrar, a porta da arca é estreitinha assim, todo mundo tem que entrar rápido e tal, e aí naquela hora, naquela confusão, você, né, deixa cair o seu bilhete, aí você volta para catar o bilhete, quando você vai catar o bilhete, a porta fechou, e você tinha o bilhete. Você vai ficar endemoniado. Você vai ficar estressado, né? Então não pode haver confusão nessa hora. Todo mundo tem que estar certinho, nem confusão, né, no nosso coração, e nem dos anjos que vão vir aqui pegar você. Então, do seu lado, qual que é o seu bilhete? Qual que é a sua certeza? É isso, o Espírito Santo, que confirma que você é filho de Deus. Isso é fundamental no advento, nos momentos dos últimos tempos, meus irmãos. Se você não tiver essa confirmação dentro de si, vai ficar complicado. Os anjos vão chegar e falar assim: quem é você? Aí você para assim: sou eu, fulano. Não, mas o que você é? Aí você não sabe, você não entende. Sou crente. Não, mas sim, mas e daí? Não, eu sou da Igreja Batista. Não, você tem que estar certo. Quem é você? Sou filho de Deus. Então entra, né? Você não pode ter dúvida disso. Então, note que essa adoção, esse processo de filiação assegurado aos crentes pelo Espírito Santo tem dimensões escatológicas. Dimensões escatológicas. Então vai guardando isso aí para a gente ver. O Espírito, portanto, que vai testificar, né, e assegurar posse de algo que nós ainda não temos. Eu ainda não estou lá no céu, mas ele já me assegura uma posse de algo. Não tenho, mas ele já está falando, é teu, né? Então é o Espírito Santo. E é nele então que nós temos então o que, né? Os direitos plenos associados com esse processo de adoção e filiação. Próximo slide aí. Então o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração. Mas olha, o Espírito Santo, pode clicar, Douglas, por favor. Próximo. Pastor? Sim. Licença. Pode perguntar. Pastor, eu vim da igreja presbiteriana tradicional, e a questão assim do batismo do Espírito Santo, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, porque assim muitos crentes esperam esse momento do batismo, que é o de falar em línguas, a uma manifestação, né, visível, para que sinta que realmente tem o Espírito Santo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, embora eu já saiba, né, que não é necessário isso, mas eu acho que tem uma confusão, que enquanto não há, tem muito crente assim, não falo em línguas, eu não tenho essas manifestações, então é como se não tivesse a marca, né, que é o Espírito Santo dentro de nós. Ok, posso falar sim, né? Quando Jesus falou, né, aliás, quando a profecia do derramamento do Espírito Santo foi feita, e quando Jesus vem e João Batista fala que ele batizará com o Espírito Santo, o que as duas profecias estão falando e o que aconteceu lá no Novo Testamento, em Atos, né, em Atos 2, foi essa doação do Espírito Santo ao homem. Então, batizar com o Espírito Santo é Deus colocar o Espírito Santo dentro de você. Nós vamos ler aqui depois, mais para frente, um pouco sobre isso. Tem uns textos que vai falar sobre isso. Mas o que é este ato? É Deus lhe dando o Espírito Santo.
É Deus lhe concedendo a presença do Espírito Santo dentro do teu coração. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E esse ato faz com que você, o fato de Deus colocar o Espírito Santo dentro de você, faz com que você seja inserido no corpo de Cristo. Então, batismo do Espírito Santo, ele te dá o Espírito, coloca o Espírito dentro do teu coração, e esse ato é um ato que ao mesmo tempo coloca você dentro do corpo de Cristo, da igreja. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas eles falaram em línguas. Não, isso aí foi outra coisa. Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Havia um propósito naquele momento, havia uma necessidade ali naquele momento de se evangelizar nações. E aí, a partir do momento em que que as coisas aconteceram simultaneamente, mas não quer dizer que uma é consequência da outra. A gente tem que entender isso, entendeu? Havia um propósito ali. Por exemplo, em Jerusalém, naquele dia, haviam diversas nações reunidas. Ainda acontece isso hoje, né? Acho que todo ano tem lá em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Vai gente de todas as nações para lá, né? Naquele dia era o Pentecoste, a festa do Pentecoste. Para Jerusalém haviam peregrinado milhares de pessoas de muitas nações. Que momento mais oportuno seria esse? Para começar um avivamento bíblico, para começar uma igreja, para começar a era da igreja. Deus não ia perder essa chance, minha gente. Aqueles homens recebem a promessa, o Espírito Santo vem sobre eles e entra neles, e ali já começam a fluir no que a gente chama de dons, né, do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que ele promove em nós, conforme o seu querer, para aquilo que for útil, como Paulo fala, para aquilo que for útil. Então era de muita utilidade naquela hora que aqueles homens ali, cheios do Espírito Santo, pregassem. Só que tinha um problema, eles não falavam a língua dos caras, eles falavam judaico, não falavam aramaico, não falavam dialetos, não falavam outras línguas de outras nações. E aí o Espírito Santo os habilita a pregar a mensagem. A Bíblia fala lá em Atos 2 que eles falavam das grandezas de Deus na língua que eles estavam entendendo. Então, haviam lá partos, medos, haviam lá gregos, haviam lá pessoas de várias nações. E aqueles homens começaram a pregar uma mensagem na língua de cada uma daquelas nações. Aquelas nações, aquelas pessoas que estavam lá, ouviram, se converteram, e com certeza voltaram depois da festa do Pentecoste para suas casas e começaram a pregar nas outras nações. Pronto, o Espírito Santo fez a sua obra. Então, aquilo não é um sinal, né, de que foram batizados no Espírito Santo. Não, aquilo é uma consequência do que pode acontecer com alguém batizado no Espírito Santo. E nem sempre será a mesma coisa, nem sempre será desse mesmo jeito. Então aí depois nós vamos poder falar de dons do Espírito Santo, mas o importante a entender aqui é que batismo com o Espírito Santo é esse processo. Deus coloca o Espírito dentro de você agora é membro do corpo de Cristo. Aí o que vai acontecer depois disso, aí é como Paulo fala, é como o Espírito quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, de acordo com o dom que Ele quer dar. É isso que nós vamos. Só um minutinho. Então, falar em línguas é o dom já. Aquele falar em línguas não era digamos, aí nós vamos ter que falar de dons, tá? Não queria entrar nisso agora, mas aquilo que eles falaram não era uma língua estranha, como diz o Novo Testamento. Aquilo que eles disseram era uma língua conhecida, uma língua nacional. Falaram inglês, falaram espanhol, falaram grego, né? Não era uma língua como se fala hoje, uma língua estranha, que também a gente precisa estudar muito isso para entender o que se fala. Muito do que se fala não é muito correto, mas isso a gente pode falar depois, tá bom?
Nosso assunto aqui é escatologia, então nós vamos falar de dom do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, gente. Mas obrigado pela pergunta, e perguntem mesmo. Vamos avançar. O Espírito Santo é a garantia. Eita, a hora está passando. E a garantia de bênçãos futuras. Então, a gente vai ver aqui que tem 3 passagens bíblicas aí, né? Nós não vamos ler agora essas passagens, mas essas passagens, elas falam que o Espírito Santo, ele é uma garantia, um depósito, né, que foi feito em seu favor, que lhe garante bênçãos futuras e o cumprimento, né, de promessas futuras lá na frente. Então, é o Espírito Santo que é a garantia, ele diz que é o penhor. Então, olha só como é importante o Espírito Santo. Próximo aí, Douglas, por favor. O Espírito Santo é também chamado de selo. Selo. Qual que era a função do selo, né? A gente sabe que nos tempos do Novo Testamento, os pastores, né, de ovelhas, eles frequentemente marcavam os seus rebanhos, né? Marcava lá sua ovelha, seu boi, né, com um sinal. Pegava lá, esquentava lá o negócio, né, ferro, e no couro, né? Dói na hora, mas depois você esquece. E aquilo marca, aquela ovelha é do pastor tal, aquela ovelha é do pastor Marcelo, aquela ovelha é do pastor Raimundo, tá? E cada um tinha o seu rebanho, suas ovelhas. Então, isso distinguia, né, uma ovelha das outras. É essa figura que o Novo Testamento está falando, que o Senhor aplica este selo nos crentes e designa uma marca de propriedade, né? Então, o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele lhe selou, né? Então, tem uma marca aí de propriedade para distinguir de quem é você. E aí vem o que? Satanás, que é um imitador de Deus, quer imitar Deus em tudo, fala: eu também vou fazer meu sinal. O meu sinal vai ser o sinal da besta, eu vou marcar esse meu rebanho aqui. Então, por isso que o sinal da besta, né, preocupa muita gente, né? Porque senão, se não fosse assim, ninguém tinha dúvida, né, sobre isso. Mas preocupa porque quem receber esse sinal já está garantido lá, ó. Esse aqui é do pastor Lúcifer, né? Isso aqui é da igreja do pastor Lúcifer, né? Agora, se você tem o selo do Espírito Santo, você é da igreja do bom pastor, né? Amém? Então, essa figura do selo é importantíssima. E quem é o selo, gente? De novo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo com o qual o crente é marcado, designado e guardado para a redenção. Ele mostra que o crente é a possessão de Deus para o dia futuro da redenção. Próximo, por favor. O Espírito Santo é a ressurreição. O Espírito Santo é a ressurreição do corpo. Então nós vamos ver também que o Espírito Santo está ativo. Pode clicar. O Espírito Santo está ativo tanto na ressurreição de Cristo como na ressurreição dos crentes. Então, sobre a ressurreição de Cristo, nós temos, por exemplo, Romanos 8:11. Vamos ler Romanos 8:11. Romanos 8:11. Quem achou, por favor, leia para nós. Romanos 8:11. Está ali, se você quiser pode ler ali no telão. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também a vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, pronto, ó, as duas coisas estão aí. Sobre a ressurreição de Cristo, está lá, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Agora, sobre a nossa ressurreição, está lá também, ó. O mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Então, o Espírito de Deus, ele ressuscitou a Cristo, e este mesmo Espírito vivificará também o corpo mortal de vocês. Aí nós temos toda uma teologia da ressurreição do corpo, que está lá em Romanos capítulo 15 e outros textos da palavra de Deus. Nós não vamos mergulhar nela agora não, talvez nós vamos falar um pouco disso mais para frente.
Nós vamos falar um pouco, sim, lá para frente, quando nós vamos falar de imortalidade da alma, estado intermediário, a ressurreição do corpo, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que vai acontecer nesse momento? Você morreu, né? Você morreu, Deus levou você antes do arrebatamento. Você já está lá, seu espírito lá com o Pai, né? Mas o seu corpo está aqui. O que vai acontecer? O que acontece? Seu corpo, sua alma, como é que é isso? Ou você não morreu, você vai ser arrebatado, mas diz que vai ser um processo de ressurreição também. Então como é que é isso? Nós vamos ver isso aí. O fato é que o Espírito Santo, ele é fundamental nesse processo de ressurreição do corpo. Onde vai acontecer isso, gente? Na vinda de Cristo. Então, novamente, o Espírito Santo é decisivo nesse processo, amém? Então, concluindo, para a gente fechar aqui, deixa eu ver, próximo aí, por favor. Bom, concluindo, vamos lá então. No Espírito Santo, nós que estamos em Cristo, nós temos a prova antecipada das bênçãos da era vindoura. Então, hoje, gente, a sua garantia de tudo que vai vir pela frente é a presença do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo, é a vida do Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Essa é a garantia que nós temos para aqueles dias finais, né? Ele é então um penhor e a garantia da ressurreição do nosso corpo. Próximo. Agora nós temos apenas as primícias. Apenas as primícias. Paulo vai falar que o Espírito Santo, ele é as primícias também. Nós temos apenas as primícias, mas nós aguardamos a consumação final do reino de Deus, quando então desfrutaremos dessas bênçãos em plenitude. Amém? E falando de reino de Deus, próximo aí, eu queria entrar nesse assunto para falar um pouco do reino de Deus. Gente, o tema reino de Deus, pode clicar por favor, Douglas, ele é nada mais, nada menos que o tema central da pregação de Jesus, e não só de Jesus, dos apóstolos do Novo Testamento também. Próximo. O reino de Deus era um dos adventos, lembra quando nós falamos do Antigo Testamento? Ele era um dos adventos lá, aguardados pelo crente do Velho Testamento. Clica para mim, Douglas, por favor. A chegada do reino de Deus, a sua permanência e a sua consumação final, podemos dizer assim, vai ser um aspecto também essencial da escatologia bíblica. Então, as peças estão se ajuntando, meus irmãos. Então, olha, daquelas promessas todas do Velho Testamento, o reino vindouro, o rei vindouro, Jesus veio, o Espírito Santo foi derramado, o reino de Deus, estão se juntando. Então nós vimos aqui o Espírito Santo como parte fundamental, e agora o reino de Deus. Vamos para o próximo slide. Pode clicar, clica mais um, por favor. Mais um, isso. Então vamos lá. O reino de Deus, né? O reino de Deus, ele foi inaugurado por quem? Por Jesus. Jesus, ele inaugurou o reino de Deus. Então, por causa disso, vamos começar aqui já fazendo aqui um acordo, de que toda vez que nós falarmos de reino de Deus, você tem que pensar em Jesus. Reino de Deus não é algo subjetivo, né? Não é uma forma de governo, não é uma constituição, um livro que está lá numa estante que fala da constituição desse novo país. Não, pensa em reino de Deus, uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nós devemos ver o reino de Deus como algo sempre ligado à pessoa de Jesus, amém? E o reino de Deus estava, por exemplo, ativo, presente entre os homens. De que maneira? O que expressava a atividade, a presença desse reino? Era justamente as palavras, os atos feitos por Jesus, seus milagres, suas parábolas, seu ensino, sua pregação. Isso era o reino de Deus. O reino de Deus se expressa através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, amém? Próximo. Então, eu acho que já dá para definir o reino de Deus. Pode clicar aí. Reino de Deus, o que seria? É o reinado ativo, né, de Deus na história
história humana através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus, do pecado, dos poderes demoníacos e o estabelecimento final do novo céus e da nova terra. Então, se você quer uma definição para reino de Deus, para essa expressão reino de Deus, está aí uma ótima. É Jesus, é o reinado de Deus através da pessoa de Jesus, é o reinado de Deus que tem como propósito libertar o povo, redimir o povo do pecado. Lembra que quando Jesus veio, o anjo falou assim: ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. Então, ele vem libertar a gente do pecado, libertar a gente dos poderes demoníacos. Gente, demônio é uma realidade. Demônio não é fantasia da cabeça de ninguém. Demônio é realidade. Há poderes demoníacos e eles oprimem e escravizam pessoas, sim. Paulo vai falar isso, Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos pecados e estávamos debaixo dos principados, das potestades do ar, estávamos presos por eles, mas Jesus vem e quebra esta cadeia. Você é livre, você é livre, você não tem mais sobre você aprisionamento espiritual demoníaco, como milhões e milhões de pessoas no mundo estão hoje, aprisionadas por demônios, né? Mas não é para você sair daqui vendo demônio em todo lugar, né? Você tem que ter tranquilidade para saber, essas pessoas estão sob o jugo de demônios, né? Às vezes uma num estado mais degradante, né? Como aquele que estava lá no cemitério, né? Rasgando, quebrando cadeias, e punha mais corrente, ele quebrava a corrente, era aquela coisa, legião, né? Como Jesus foi lá e libertou ele. Mas outros, né? De uma forma tranquila, ali num culto, numa sinagoga, vendo o culto, né? Assistindo o culto, adorando ao Senhor, né? Jesus vai lá e expulsa o demônio sai. Então há, né, diversidades de aprisionamento, mas o fato geral é: Deus está em Cristo Jesus libertando pessoas de poderes demoníacos. Pode acreditar, Ele te libertou de poder demoníaco. Eu acho que tem pessoas aqui talvez que tiveram até experiências mais dramáticas com isso, outros não, mas o fato concreto é que você foi libertado de demônios, amém? Então isso é reino de Deus. Reino de Deus, e visando também o estabelecimento, né? Através de Cristo, Deus vai estabelecer esse reino, finalmente, de uma forma consumada, nos novos céus e na nova terra, amém? Próximo slide. O reino de Deus, pode clicar, coisas que nós precisamos saber agora, tá bom? Bem práticas. Primeira, reino de Deus não é estabelecido pelo esforço humano, mas pela graça soberana de Deus. Então não é o homem que vai instituir reino de Deus, viu? Próximo, reino de Deus o reino ele é de Deus, amém? Então quando você fala reino de Deus, você tem que pensar nisso, o reino ele é de Deus, e somente Ele pode então estabelecê-lo, tá bom? Isso é importante. Próximo, quando alguma denominação ou algum grupo de pessoas, tá, tentam aqui avocar ou reivindica, né, que representa o reino de Deus na terra, e que esse grupo então é a única forma, presta atenção, hein, nos detalhes, esse grupo é a única forma pela qual as pessoas podem entrar no reino, você pode ter certeza que isso é uma seita. Não há autoridade posta sobre nenhuma denominação humana, nenhum grupo humano para reivindicar para si a autoridade que o reino de Deus é assim. Quer um exemplo? As testemunhas de Jeová. Eles profetizaram que Jesus viria em 1914, vocês sabem disso, né? Eles profetizaram, saiu nos jornais,
né, na época e tal. 1914, Jesus vai voltar. Vai ser o Armagedon. Profetizaram, se municiaram, lá. Veio 1914, nada aconteceu. Aí eles mudaram a teologia, né, dizendo que, não, 1914 seria o início do processo da vinda. E até lá, nós temos que nos preparar. Então, nós temos que guardar a fidelidade à torre de vigia, temos que pregar os ensinamentos da torre de vigia, não podemos viver uma vida imoral, aí está certo, né? Não pode mesmo, né? E temos que guardar todos a disciplina e todo o comando da cadeia da torre de vigia, senão nós não vamos entrar no reino de Deus. E só quem vai estar lá, os 144 mil e mais um tanto lá que eles falam, é que vão entrar. Então, para entrar tem que ser fiel e obediente à torre de vigia, pregar os materiais da torre de vigia. Por isso que eles são incansáveis. Eles são incansáveis, meus irmãos, incansáveis, né? Então, tem lá um pedido lá do... Torre de vigia é a instituição, é o grupo que governa as testemunhas de Jeová. Torre de vigia é como se fosse um conselho, né? Tem esse nome. E eles que emanam os ensinamentos, a literatura, aquelas revistas, tudo é da torre de vigia. E eles, para o mundo inteiro, eles distribuem então esse material. E esse material tem que ser pregado, ensinado, vendido, tem que ser propagado, né? E eles têm a Bíblia, né? A Bíblia deles é bem parecida com a nossa, a edição Novo Mundo, só que eles alteram algumas partes. Por exemplo, eles vão pregar lá em João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, está escrito lá na Bíblia deles, na edição Novo Mundo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, com D minúsculo. E a nossa Bíblia fala que o verbo era Deus, não era um Deus, era Deus. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus. Então tem uma série de coisas assim, né? Lá. Essa frase aí, né, me lembra o que Jesus disse para os fariseus, né? São guias cegos que eles mesmos não querem entrar no reino e ainda impedem os outros de entrar no reino. Exatamente. Porque tinha que ser do jeito deles, né? Através não apenas do cumprimento da lei, mas das tradições. E se não tivesse isso, não entrava no reino. E sendo que isso era impossível até para eles entrar no reino dessa forma. Então era uma seita, né? Por isso que para a igreja cristã inicial, né, o judaísmo era uma seita, porque só daquela forma e do jeito deles que estava garantida a entrada no reino de Deus, né? Ok, vamos avançando. Próximo, um outro conceito. Aliás, vamos então fechar falando aqui de sinais. Pode falar os sinais da presença do reino de Deus. Isso, vamos lá para o primeiro sinal então. Vamos falar assim de sinais, tá? Que isso é importante para a gente, porque se a gente quer entender o reino de Deus, nós temos que entender, primeiro, é Jesus, e há determinados sinais, né, que evidenciam a presença do reino de Deus. Então, um sinal é a expulsão de demônios, porque qual que era o objetivo do reino de Deus? Lembra? Libertação dos poderes demoníacos. Gente, Jesus, ele não veio aqui e começou a expulsar demônio para se aparecer. O problema hoje de algumas denominações é o uso mercantilístico, mercadológico, mercantil ou propaganda, né, midiático dos demônios. Aí você pega o demônio para fazer um show e mostrar que você é o cara tal, e não sei o que, e fica ali, vai e tal. Não, Jesus não veio para isso. Ele veio implantar o reino. E um sinal, uma evidência do reino de Deus é a expulsão de demônios. Quando Jesus fez isso, ele mostrou o quê? Que ele havia conquistado uma vitória sobre os poderes demoníacos, e que por causa disso o reino de Deus tinha chegado. Mateus 12, 28, eu vou ler aqui rapidamente. Mateus 12, 28. Deixa que esse eu leio.
Mateus 12, 28, diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então note aí o Espírito Santo, aqui, não é presente, certamente é chegado o reino de Deus. Então, um sinal da presença do reino é a expulsão de demônios. Então a igreja hoje, porque ela já é, existente no reino de Deus, ela tem autoridade sobre demônios, porque isso é um sinal da presença. Os demônios se nos submetem, diz lá os discípulos, para Jesus, até os demônios se nos submetem. E Jesus fala: não fica feliz com isso não, isso aí é um sinal, mas use isso com cuidado, não é para, você não é nada, é o reino de Deus, não é você, tá? Próximo, por favor. Um outro sinal que nós vamos ver aqui, que está muito ligado a esse, Então, um outro sinal é a queda de Satanás. Lembra lá, Lucas 10, 18, Jesus manda lá aqueles discípulos, 70 discípulos, salvo engano, para pregar. Vão lá, faz lá como se fala, quando a gente vai fazer um mutirão, um mutirão evangélico lá, de evangelismo, um evangelismo na cidade. Aí Jesus fica lá e eles vão, Quando eles voltam, Jesus diz para eles assim: eu vi daqui Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vamos entender isso? O reino de Deus tem como uma evidência a subjugação dos poderes demoníacos. E quem é o chefe? Satanás. Então, quando eles retornam lá da missão e falam assim: até os demônios se nos submetem, em nome de Cristo Jesus, e Jesus diz isso, eu vi mesmo Satanás caindo. O que essa vitória de Satanás representa? A presença do reino de Deus. Agora chegou um maior que ele, chegou alguém no octógono lá, para lutar, que é muito mais forte que Satanás, porque até então era só Satanás e os seus demônios governando as nações e oprimindo os povos. Agora chega um rei que tem mais poder e autoridade, tanto que os demônios, quando se encontram com ele, falam: você veio para cá, vieste até nós, filho de Deus. Os demônios, chegou um maior, chegou um maior. Agora acabou a bagunça agora, entendeu? Então Jesus chega lá. Então, essa vitória, só que essa vitória, presta atenção, irmão, essa vitória, embora ela é decisiva, ali, ainda não é a vitória final, uma vez que o diabo continua o que? Ainda ativo, O que pode clicar aqui, lá, o que de fato aconteceu então, quando Jesus vem? O que de fato aconteceu é que Jesus amarrou Satanás, ele restringiu as atividades de Satanás. Satanás, agora você não vai fazer mais que isso, tu fica na sua aí. Ele amarrou. Jesus conta aquela parábola, se você não entrar na casa e amarrar o valente, como é que você vai saquear os bens dele? Então o que Jesus fez quando ele veio? Ele amarrou o valente. E aí eu creio, aí nós já vamos falar um pouco do que tem lá para frente, do milênio, O que acontece no milênio? Satanás é amarrado por 1000 anos, amarrado. Por isso que alguns acreditam que o milênio já existe, já é o milênio, nós já estamos no milênio. O milênio começou com a primeira vinda de Cristo, ou aliás, mais precisamente com a morte de Cristo. Satanás foi amarrado e por 1000 anos ele está com as suas atividades restritas. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus não tivesse restringido as atividades de Satanás, nem pregar o evangelho você conseguia. Você só consegue pregar o evangelho e saquear vidas, entrar na casa do valente e pegar vidas, porque Satanás está com uma cordinha lá, ele está amarrado. O que ele tem
o que ele tem, quando se fala, é poder de gritar, né? De dar um bafo em você, rugir, e você fica lá, aí você passa dele. É que nem você entra numa casa, tem um pitbull lá, bravíssimo, só que acorrentado, com a corrente desse tamanho assim na parede, ele não sai daquela parede lá, ele fica, aquele latido assusta, e você fica pensando, meu Deus, se essa corrente quebra, né? Mas você passa, você vai lá, pega as coisas dele, e ele está lá, e você está lá, pegando todas as coisas da casa, tirando tudo de lá. Você foi lá para tirar do valente as coisas. Então, Satanás, essa vitória aqui, quando esse texto fala que eu vi Satanás caindo do céu, é Deus restringindo em Cristo Jesus as atividades de Satanás, para que a igreja possa então saquear a casa do valente. Próximo, um outro sinal da presença do reino de Deus, então a gente vai ver, foi a realização de milagres, a realização de milagres por Jesus e pelos seus discípulos. Então, na operação desses milagres, era efetuada o quê? A vinda do reino de Deus. Então, por isso que o próprio Jesus, ele vai responder para João Batista, é você que devia vir, não é? Como é que é isso? Aí Jesus fala para os discípulos de João, João manda, os discípulos lá perguntar, o João mandou a gente aqui perguntar se o Senhor era o Messias mesmo, é o Senhor, não é? Aí Jesus fala o quê? Ele não fala, não, sou eu, pode falar que eu, não, ele fala o quê? Olha, em meu nome os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os paralíticos estão andando. Então, o que Jesus fala? Os milagres, eles indicam a manifestação, a evidência do reino de Deus. Os milagres tinham função provisória para indicar a presença do reino de Deus, apesar de ainda não marcarem a consumação final do reino de Deus. Não é que o reino de Deus já veio, quer dizer, ele mas ainda não. Aí nós vamos ver um pouco disso na aula que vem, aquela tensão entre o já e o ainda não, tá bom? Próximo, um outro sinal da presença do reino de Deus seria qual? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Gente, a gente precisa entender o seguinte: os milagres que Cristo realizou, eles não eram o maior dom do poder de Deus, não. O maior dom, muito mais importante que os milagres, era a salvação que Jesus trouxe para nós. E essa salvação era só manifesta, conhecida através da pregação. Por isso que Jesus, ele curava e salvava. A tua fé te salvou, Então é a pregação que é o maior dom e é a maior evidência, uma das maiores evidências da presença do reino de Deus, a pregação do Evangelho. Por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho. Hoje nós temos liberdade e autoridade para pregar o Evangelho. Às vezes nós estamos mais restritos a isso. Se nós estamos num país fechado ao Evangelho, nós temos maior restrição, mas não é por isso que nós não vamos pregar. Nós pregamos, Pega escondido, leva a Bíblia camuflada dentro de um carro, como lá puxa, me fugiu o nome do pastor. Eles vieram aqui, inclusive, na nossa conferência missionária, da missão Portas Abertas. Esqueci o nome do autor, que entrou num país fechado ao Evangelho, com um Fusca cheio de Bíblias, e aí os soldados param ele e vão revistar o Fusca. O Fusca estava lotadaço de Bíblia dentro. Aqueles soldados entram, vê, mexe e tal, aí sai, não tem nada não, pode passar. Eles não viram, Deus cegou aqueles homens. Mas o Evangelho é pregado. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho, porque é a evidência maior da presença do reino de Deus. Um outro sinal importantíssimo, qual é? É a dádiva do perdão de pecados. Dádiva do perdão de pecados, que se liga com a pregação do Evangelho, que gera salvação, Então, o perdão dos pecados, inclusive, tinha sido predito, profetizado. Nós vamos ver lá
Isaías 33, Jeremias, Miqueias, Zacarias, profetizando o perdão de pecados, gente. Então, o perdão de pecados era a evidência, né, da presença do reino de Deus. Eu falei das curas, né, e salvação. Tem aí em Marcos 2:10 a cura do paralítico. Jesus, após curar ele, diz que, olha, perdoados estão os teus pecados, né? Porque o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então, perdão de pecados é, de fato, uma evidência do reino de Deus. Deixa eu ver aqui. Dá para acabar, gente? Dá para acabar? Falta pouquinho aqui. Douglas, vai por favor lá para mim. Passa aí, Douglas, por favor. Pode passar. Aqui vai falar do reino de Deus presente e futuro. Pode passar. Quer dizer, o reino de Deus é algo que está presente, né, aqui, mas ao mesmo tempo é algo que vai se completar numa consumação final. Amém? Pode passar. A gente tem aqui ainda assim, é um reino presente, mas ao mesmo tempo ele é futuro. Pode passar isso aí. Eu quero chegar no outro slide aí. Aí, pode falar. Pode clicando. Isso, mais um. Aí, vamos, volta. Isso. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Nós, amados, vamos entender aqui um pouquinho. Nós estamos no reino e ainda assim aguardamos a sua manifestação completa. Quer dizer, nós temos as bênçãos, né, do reino de Deus, mas ainda aguardamos um dia que será um dia de vitória final. Por isso que ainda, né, estamos no reino, mas continuamos a orar. Venha o teu reino. Isso é fundamental na nossa oração. A oração modelo de Jesus nos ensinou o quê? A pedir que este reino venha. Então note que os sinais já mostram a presença do reino. Vimos lá, expulsão de demônio, pregação do evangelho, perdão, milagres, mas nós ainda aguardamos e ansiamos, né, pela manifestação total do reino de Deus. Eu queria então que a gente parasse por aqui, tá? Já é o suficiente. A gente pode depois concluir. Domingo que vem nós damos uma conclusão aqui sobre a questão do reino de Deus, mas fundamental, queridos, é entender que nós só vamos compreender de fato a vinda de Cristo. Nós só vamos de fato, né, estar acordados para a vinda de Cristo se nós estivermos numa relação muito profunda, muito íntima com o Espírito Santo e entender que o processo que está sendo feito agora é de estabelecimento de um reino, o reino de Deus. Então, sem esta consciência, nós vamos andar perdido. Então, todo crente precisa saber disso. Você é um cidadão do reino de Deus. Você é aquele que Ele selou para você, né, não ser confundido naquele dia. Então, você precisa saber disso de uma forma profunda. Você precisa mergulhar nisso, estudar isso, ao ler a Bíblia, estar atento a isso, e você viver a sua vida lá no seu trabalho, na sua família, nas suas atividades, você viver com esta expectativa. Nós não podemos ser crentes que só enxergam, né, um palmo na frente do seu olho. Nós temos que olhar para Cristo já na sua vinda. Essa era a fé dos crentes do Velho Testamento. Eles já viam aquele dia como sendo o dia já próximo. E Pedro vai falar, nós já estamos nesses últimos dias. Então nós precisamos ter conhecimento disso. Por isso que a gente está agora começando, antes de falar dos eventos mesmo, a gente está procurando construir um entendimento, um conhecimento que vai nos dar segurança e vai nos dar motivação, estímulo, gente, para a gente poder viver aqui, né? A gente não está aqui para comer a comida de hoje à noite, para acordar amanhã, para fazer alguma coisa amanhã
E aí, como lá diz Eclesiastes, né? E aí todo dia é a mesma coisa e tal. Nós vamos estudar um pouco Eclesiastes, né? Todo dia é a mesma coisa. Não, nós temos aqui um objetivo, amém? Um objetivo, e que a minha oração é que o Espírito Santo nos acorde para isso, e o Espírito Santo nos desperte para isso, e a gente possa viver toda a realidade na qual nós estamos aqui inseridos, amém? Vamos orar então, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que nos abençoe ao longo deste domingo, e que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija, amém? Feche os seus olhos. Pai da glória, nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, ó Deus, nos salvou. O Senhor, ó Pai, ó Deus, Senhor, em cumprimento às promessas, às profecias, enviou o teu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, para, Senhor, ó Deus, nos inserir, nos colocar neste reino glorioso, neste reino maravilhoso, cujo Rei é o Senhor Jesus, o Rei da glória. Nos deu do teu Espírito Santo, ó Pai, nos deste, Senhor, em Cristo, a presença, a comunhão, a vida do Espírito Santo, para vivermos no Espírito Santo, andarmos na presença do Espírito Santo, dirigidos por Ele. Pai, desperta os nossos corações, abre os nossos olhos, a nossa mente, meu Pai, para, Senhor, ó Deus, ó Pai, a intimidade, Deus, ó Pai, a comunhão, que todos nós precisamos ter e crescer com o teu Espírito Santo, Pai, que, Senhor, ó Deus, é a garantia, Deus, ó Pai, para aquele grande dia, Pai, ó Deus, onde, Senhor, então, para sempre, de uma forma plena, desfrutaremos de todas as bênçãos, ó Pai, das bênçãos, ó Pai, Deus, ó Pai, do reino do Senhor que virá. Deus Santo, Deus amado, nos dá, Senhor, ó Pai, ó Deus, um espírito, Senhor, ó Pai, ó Deus, alerta, Senhor, ó Deus, para vigiarmos, ó Pai, nestes últimos dias, para guardarmos, meu Pai, Senhor, o nosso coração, para que Deus, ele não seja, Senhor, ó Pai, ó Deus, então, Senhor, entorpecido pelo pecado, pela ansiedade, pelas preocupações deste mundo, meu Deus, mas sejamos, meu Deus, ó Pai, cheios da presença, do óleo do teu Espírito, da presença do teu Espírito Santo. Deus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa este dia, guarda cada família no retorno aos seus lares, Pai, abençoa a tarde deste dia e a noite, quando daqui voltarmos, Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa derramar a tua glória sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, irmãos, hoje e sempre, amém e amém. Deus lhe abençoe mais e mais, amém?